Amém, tá conectado já. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Dona Maria, a Raquel, a Isabelle, o Francisco. A paz para quem vai acompanhar aí pelo áudio depois. Amém. Nos grupos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente. Amém. Glória a Deus. A gente tá avançando aí, né? Glória a Deus. A gente tá indo agora para Isaías 32. A gente vai ler até Isaías 35, e então a gente vai finalizar o livro de Miqueias, tá? Então depois de Isaías 35 a gente vai começar o livro de Miqueias, e a gente vai o livro de Miqueias ali até terminar ele. Então o 18º livro que a gente vai terminar da Bíblia vai ser o livro de Miqueias, glória a Deus. Então depois do livro de Miqueias a gente volta ali para o contexto histórico ali, a gente vai avançar na história ali, até que o Império da Síria caia. E então surge o Império da Babilônia ali, a gente vai avançar, começar a avançar ali na história, tá? Vamos ver ali o pecado de Ezequias, né? Ezequias comete um pecado ali, Ezequias ele erra, ele peca, e o erro dele é que faz com que haja uma profecia de Deus de que a Babilônia virá e levará o reino no sul. E a gente já tá chegando nesse momento da história aí, onde já tem a profecia de que o povo vai ser levado por causa de Ezequias, né? Assim como o reino foi dividido por culpa de Salomão, né? Na verdade, a profecia que Deus já dá essa palavra falando que agora, por causa do pecado de Ezequias, a Babilônia vai levar eles como escravos e vai levar tudo que eles têm, é por conta de Ezequias, né? A culpa é de Ezequias também. E a gente vai ver isso, tá? Então tá bem pertinho, gente. Glória a Deus, né? Então agora em Isaías 32, Isaías continua falando com aquele povo. A gente lembra que Isaías vem dizendo, vocês são cegos, vocês são surdos, né? E o profeta fala, vocês não ouvem. Deus manda sinais, Deus mostra e vocês não querem ver. Então, já que vocês não querem ver, já que vocês não querem ouvir, Deus então vai fazer realmente com que vocês fiquem surdos e cegos e vocês não mais ouvirão. A palavra mais clara que for, vocês não entenderão. E vocês ficarão assim, surdos e cegos, até que então se faça a compaixão de Deus e os olhos de vocês se abram, os ouvidos de vocês se abram. E então vocês perceberão o que é dito, a verdade, realmente vocês compreenderão. Mas até que isso aconteça, vocês não vão entender mais nada, né? E a gente, eu tinha falado sobre isso, né? Paulo diz sobre isso mais pra frente, a gente lembra uma das cartas de Paulo fala sobre isso, né? Que essa palavra ainda se cumpre, né? Por isso que tanto os judeus não aceitam, não reconhecem Cristo, né, como Messias. Essa palavra vem se cumprindo, ainda é difícil para eles entenderem, né? E no tempo de Paulo isso já era comum, e Paulo disse, se cumprindo isso que Isaías está falando, né? Deus fez de propósito, né, com que houvesse essa dificuldade de entendimento por parte deles, para que os gentios fossem salvos, para que os gentios fossem alcançados, né? Então é nesse intuito realmente. E Isaías continua falando sobre isso, tá? E agora no capítulo 32 a gente lembra que o povo do Reino Sul havia mandado mensageiros lá para o Egito, para buscar ajuda, para combater a Síria, porque a Síria já está no território do Reino de Judá, né? E já chega em Jerusalém. A Síria ainda não chegou, mas já está dentro do reino. Então, com medo da chegada da Síria, eles vão buscar reforços no Egito, onde Deus havia falado que não era para ir. Aliás, Deus falou que não era para ir para lugar nenhum, era para eles sentarem e esperarem Deus agir, que Deus ia fazer eles terem vitória. Mas eles não estavam conseguindo acreditar que Deus ia fazer algo por eles, né? Eles não tinham... Extraordinário, né? A gente viu na Bíblia, né, no tempo de Moisés, tanto de Moisés, no tempo de Moisés, né, se acreditava, Deus falava, se acreditava, não todo mundo, que a gente lembra que aquele povo do deserto ali, meu Deus, só por Deus, né, não acreditava não, mas você via que acreditava-se mais, né, então igual por exemplo Josué, né, Josué creu até o ponto dele ter orado para Deus parar o sol, né, então você via que acreditavam realmente, né, eles acreditavam, Gideão, né, ali, Gideão foi só com 300, combater não sei quantos exércitos de quantas nações unidas, né? Não era uma nação só, era um monte de nação unida que Gideão foi combater com 300 homens e ele venceu ali dentro do acampamento sem levantar uma espada. Sem levantar uma espada, né? Foi Deus que fez vencer. E era uma fé extraordinária. E agora a gente vê que essa fé foi esfriando, né? Foi esmorecendo. Como com o passar do tempo não foi se ensinando sobre o seu Deus,
ele foi se perdendo ao longo da história, né? Então a impressão que eu tenho é essa, quando a gente lê a Bíblia, de que eles pararam de falar, né, dos grandes feitos de Deus. Eles pararam de lembrar, de falar para os filhos, de falar para os netos, né? E então eles perderam a dimensão de quem é o Deus deles. Começaram a duvidar do Deus deles, né? Porque eles deixaram de falar. Os filhos deles já não sabiam tanto, né? Quanto aqueles, os anteriores, né? Então, e é isso que a gente percebe, é um povo que não consegue crer. Eles não conseguem acreditar que Deus pode fazer algo para proteger eles da Síria. E eles precisam de algo que sustente os olhos deles, né? E nos olhos, segundo os olhos deles, segundo a vista deles, aqueles cavalos que tem lá no Egito vão conseguir vencer a Síria. Aqueles carros que tem lá no Egito vão conseguir vencer a Síria. Aquele exército lá do Egito vai conseguir vencer a Síria, né? Então eles tinham que olhar para ver que era possível a vitória. E Deus incentivando esse povo. Não é preciso olhar para ver a vitória, né? A vitória se vê crendo em mim e acabou. Você crê em mim, senta e espera que eu vou agir. Você não precisa ver, né, o acontecimento, você não precisa ver a lógica do que vai acontecer. Só senta em mim, espere e confia, que você não vai ser decepcionado, né? E Deus vem falando sobre isso. E esse povo não consegue enxergar isso, né? E agora, no capítulo 32, Isaías continua falando sobre isso. Sobre um povo que se fez cego, que se fez surdo. É um povo que Deus tem falado, mas eles não querem ouvir o que Deus tem falado. Deus tem mostrado, mas eles não querem ver o que Deus tem mostrado. E é sobre isso que Isaías 32 continua falando. Isaías diz que, na verdade, aquele reino em que eles estão vivendo não é o reino ideal de Deus. Aquele reino de Judá não é um reino que satisfaça a Deus. Está muito longe do que Deus quer. Está muito longe do que Deus deseja. Um reino que para Deus é bom. E então Isaías começa a falar isso. Sobre o reino que para Deus é o reino ideal. Que é um reino de paz e de justiça. Um reino onde o direito é feito. Né? E não como uma exceção, mas como a regra. Não é algo extraordinário você fazer o que é certo, né? Não, é algo comum se fazer o que é certo. E isso é o ideal do reino de Deus que ele planejou. E Isaías começa a falar sobre isso. Vocês estão distantes disso. Vocês estão longe. Vocês acham que são o povo de Deus, que Deus vai proteger vocês porque vocês estão na Terra Santa? Não vão, não. Porque vocês estão longe de ser o ideal de reino que Deus quer. Vocês são corruptos. E no Isaías 32, Isaías fala isso. Vocês são corruptos. Vocês não ajudam ao pobre. Vocês não dão fome ao que tem, não dão fome, não dão comida ao que tem fome. Vocês não dão água ao que tem sede. Vocês não dão cobertor ao que tem frio. Vocês não ajudam o pobre e o necessitado. E ainda roubam deles o pouco que eles têm. Então vocês não fazem parte de um reino de paz e de justiça que Deus tem, né, como projeto, que Deus realmente tem como ideal, né? E Isaías 32 continua falando sobre isso, tá, gente? Então, o foco de Isaías é fazer aquele povo crer em Deus, entender que basta Deus, não precisa de apoio de Egito, não precisa de apoio de ninguém. O que precisa é de uma verdadeira conversão. Também não basta eles ficarem do jeito que eles estão, porque assim, uma rotina religiosa eles tinham, né? Eles faziam serviços religiosos, eles tinham festas em homenagens a Deus, eles se reuniam, eles congregavam, eles faziam coisas que se diziam em nome de Deus. Mas era tudo mecânico, e é isso que Deus fala: vocês me honram com seus lábios, mas o coração está distante de mim. Vocês se reúnem para as festas santas, mas vocês não sabem me adorar, vocês não conhecem a minha lei, vocês não sabem do que eu gosto, vocês não sabem nem quem eu sou, né? E é nesse sentido, Isaías continua falando sobre isso, né? Para esse povo se voltar verdadeiramente a Deus, se entregar verdadeiramente a Deus, conhecer verdadeiramente quem Ele é, né? E andar com Ele, e ficar com Ele firme e descansar, confiar nele e esperar, né? É isso que Isaías fala: Deus prometeu, essa terra é terra de descanso. E por que vocês estão perturbados? Descansem debaixo da asa dele, espero o agir dele. Ele vai fazer, ele vai salvar você.
Fica tranquilo. Ele não decepciona aquele que nele espera, né? É nesse sentido que Isaías vem falando, tá? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai entender isso, tá? No capítulo 32. É um capítulo simples que vem vindo na mesma pegada, tá? Onde Isaías vem tentando falar para esse povo que esse povo precisa confiar em Deus, né? Continua nessa pegada aí, tá? Então, amém. Eu vou orar agora, amém. E a gente começa a estudar Isaías 32, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém, amém, amém. Deus, que o Senhor, Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa fraqueza, as nossas falhas, Senhor, nos perdoa. Oh Deus, nós precisamos do teu perdão, Pai, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor, meu Deus, nos lave da nossa imundície, dos nossos pecados, Senhor. Amém. Oh Deus, a tua palavra diz que à medida com que perdoamos, nós somos perdoados. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus retributivo. A tua palavra diz que para que eu seja perdoada, eu preciso perdoar. A tua palavra diz que o Senhor retribui aquilo que nós damos. Oh Deus, então se há alguém aqui que está com o coração, meu Deus, duro, com dificuldade em perdoar, Pai, ajuda essa pessoa. Porque a tua palavra diz que o Santo Espírito nos ajuda naquilo que não podemos pela carne. A tua palavra diz que o seu Espírito Santo nos ajuda em todas as suas características, Deus, em tudo aquilo que vem de ti. E o perdão, meu Deus, vem de ti. Então, Deus, que o seu Espírito Santo trabalhe nesta pessoa para ensiná-la sobre o perdão, Pai, para que ela possa conceder verdadeiramente o perdão a quem a magoou. Amém, Deus, porque a tua palavra diz que para sermos perdoados, nós precisamos primeiramente perdoar. Amém, Deus. Ó Senhor, nos ensina a tua palavra, nos ensina a tua verdade, nos ensina os teus caminhos, nos ensina os teus preceitos, os teus mandamentos. Ó Deus, se o Senhor falar conosco de forma clara, de forma simples, de forma inconfundível, Pai, nós vamos obedecê-lo, Pai, porque tudo que nós buscamos é a tua face, tudo que nós queremos é contemplar a tua glória, Senhor. Então nos ensina, nos ajuda a compreender a tua palavra, Pai. Amém. Para que venhamos a andar em retidão, Senhor, porque tudo que nós queremos é sermos agradáveis ao teu paladar. Então nos ajuda, Senhor, que a sua paciência se estique para conosco, Deus, que o Senhor, meu Deus, tenha a sua longanimidade esticada para cada um de nós, porque nós precisamos dela. E que o Senhor, pela sua paciência, nos conduza pela mão. Que o Senhor venha falar aos nossos ouvidos com mansidão. Que o Senhor nos guie pelas suas águas tranquilas. E o Senhor nos conduza nessa jornada segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Porque nós confiamos nos teus planos, nós confiamos nos teus desígnios, nós confiamos na tua vontade, nós confiamos em ti, Deus. Nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam. Nós sabemos que todo aquele que confia em ti jamais é decepcionado. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Nós sabemos que os seus planos jamais podem ser frustrados. Então, meu Deus, por sabermos exatamente quem Tu és, reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o dono de tudo. Exatamente por isso nós diremos e declaramos sempre que se o Senhor vier conosco de braços dados, nós não temeremos mal algum. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor, meu Deus, é aquele que nos protege, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o socorro sempre presente na hora da nossa angústia. O Senhor, meu Deus, é aquele que não nos retribui segundo o que merecemos, e glória a Ti por isso, por não nos retribuir segundo os nossos pecados,
mas o Senhor é aquele que nos retribui segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. O Senhor um dia disse que o Senhor é o Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E o Senhor é o Deus que abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam, daqueles que te buscam, daqueles que te servem, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós. Oh Deus, amém, Senhor. Oh Pai, ouve em nome de Jesus cada uma das nossas orações, cada uma daquelas orações que fizemos em silêncio. Não tínhamos nem palavra para falarmos, às vezes nós só chorávamos ou só gemíamos, Deus. Cada uma daquelas orações em que quebrantados estivemos diante da Tua presença, Pai. Oh Senhor, ouve cada uma dessas orações em que clamamos tanto a Ti, Pai, amém. Porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. A Tua palavra diz que o Senhor escuta a oração daquele que Te busca. E a Tua palavra diz que o Senhor não é um Deus que só ouve. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que atende. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, neste momento, ouça e atenda cada uma das nossas orações que fizemos diante de Ti, quebrantados, Pai. Amém. A Tua palavra diz que às vezes não recebemos o que pedimos porque não sabemos pedir. Mas nessa mesma palavra também é dito que o Senhor é aquele que sabe desvendar até mesmo o que não dissemos. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que decifra lágrimas. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que sabe desvendar os gemidos. A Tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. A Tua palavra diz que o Senhor sabe o que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos nossa boca. A Tua palavra diz que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E é por isso, Deus, em nome de Jesus, por crer nisso, que nós pedimos ao Senhor, ainda que não saibamos expressar em palavras. Ouça os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Atende, meu Deus, os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, atende os nossos corações. Em o nome de Jesus, socorre-nos, Pai. Tira-nos das nossas trevas, da nossa escuridão, Senhor. Pois Tu és aquele que nos tira das nossas próprias trevas, como Davi um dia disse. O Senhor é aquele que nos mostra a luz, nos mostra o caminho e nos conduz. Ó Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guie e nos conduza e que venhamos a experimentar da Tua benignidade, Pai. Oh Deus, que venhamos a experimentar da Tua benignidade todos os dias das nossas vidas. Assim como um dia orou Moisés a Ti, Pai, nós oramos agora. Ensina-nos a contar os nossos dias com sabedoria. Faça com que os nossos dias bons, Deus, sejam maiores do que os nossos dias ruins. Por favor, Deus, assim como Moisés um dia orou a Ti, nós oramos. Nos ensina a contar os nossos dias. Nos ajuda para que os dias bons sejam maiores do que os dias maus. Amém. Oh Deus, livrai-nos de todo mal. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Então, gente, a gente vai agora para Isaías 32, tá? Então, eu já falei qual o contexto que a gente tá histórico, né? No comecinho eu expliquei, a gente lembra, a Assíria já tá atacando, né? A gente lembra que a Assíria, na verdade, já faz 8 anos que a Assíria tomou ali, né? O Reino Norte. Então, faz uns 7, 8 anos já que a Assíria tomou o Reino Norte ali. Então, agora
mudou o rei, não é mais o rei Sargão, né? Rei Sargão morreu. Quem é o rei agora é o Senaqueribe. Senaqueribe é o filho do rei Sargão, tá? E Senaqueribe agora continua a expansão do pai. Então agora ele entra no território do Reino Sul. Ele entra no território de Judá. E ele começa a conquistar terras no reino de Judá. Ele começa a conquistar cidades do reino de Judá. Né? Ele consegue derrubar muralhas, entrar nas cidades, né? E conquistar as cidades. E essa notícia chega, a gente lembra, até Ezequias, o rei de Judá, lá na capital Jerusalém. Quando Ezequias recebe essa notícia, Ezequias está com muito medo da Síria. Então ele decide fechar Jerusalém para se proteger ali de um possível cerco que vai chegar. E então ele fecha a cidade, reforça as muralhas, a gente lembra, né? E cria estratégias ali, né, de desviar os rios lá fora, para que os soldados assírios não resistam tanto tempo no cerco sem ter água para beber, né? E ali dentro do território ele começa a cavar mais poços, começa a criar estratégias para aguentar mais tempo o cerco, né? E nesse meio tempo a gente lembra que Isaías vem pregando. Isaías vem falando, Isaías ele vem chamando o povo do reino de Judá à conversão. Isaías vem falando, gente, o que está acontecendo não é porque a Síria é forte. Quem é que tem tornado a Síria forte para conquistar tantos povos? É Deus. Então, se isso está acontecendo, é porque vocês pecaram. Vocês não entendem que vocês começaram a levantar altares de outros deuses aqui? Vocês não entendem que vocês pararam de obedecer à lei de Deus? Vocês não entendem que agora a adoração de vocês é mecânica? Vocês não entendem mais porque vocês adoram a Deus? Vocês não oram mais a Ele? E Isaías vem falando isso com o povo. Olha, se vocês se converterem verdadeiramente, se vocês buscarem a Deus verdadeiramente, Ele vai salvar vocês. Vocês não vão precisar ir para nação nenhuma pedir ajuda. Deus vai salvar vocês. Né? E Isaías vem vindo nesse sentido. Deus vai salvar vocês, gente. Deus sempre salvou a gente. Deus fez grandes milagres. Não foi Deus que fez o sol parar lá com Josué. Não foi Deus que fez Davi vencer os filisteus. Não foi Deus que fez tantos milagres, né? E Isaías vem dando esses exemplos. Mas o povo está com a dificuldade ali de fé, né? O povo não estava conseguindo enxergar que Deus podia salvar eles, não. O povo estava pensando, não, Deus não vai salvar a gente, a Síria está chegando, a gente vai ficar esperando Deus, Deus não vai fazer nada, Deus não vai poder com a Síria, não. Então eles foram lá e pediram ajuda para o Egito. E Deus havia falado que não era para pedir ajuda para o Egito, a gente já visto, né? E eles foram lá pedir ajuda para o Egito. Aí então eles foram lá, levaram lá alguns mensageiros, levaram lá, né, alguns embaixadores para o Egito com riqueza, com dinheiro para comprar a aliança do Egito. E Isaías vem e fala que sabe disso, né? Provavelmente foi pelas costas de Isaías que isso aconteceu. Mas Deus revelou isso a Isaías e Isaías chega lá e fala com o reino de Judá, né? E fala ali com o povo, ó, vocês pensam que Deus não sabe? Deus está vendo lá os embaixadores de Judá lá no Egito. Deus está vendo eles lá, tentando aliança lá com o Egito. Deus está vendo aí esse monte de riqueza que vocês estão mandando para lá, para o Egito, querendo aliança com o Egito. Deus está vendo isso. E nisso, gente do céu, esse desespero, né, desse povo, dentro desse desespero desse povo, Isaías vem dizendo, olha, a aliança com o Egito não vale a pena. Não vale a pena vocês comprarem a aliança do Egito. Não façam isso, gente. Não façam isso. E o povo não escuta. O povo não está entendendo, não está ouvindo, não está querendo ouvir, né? Se fazendo de surdo e de cego, como disse Isaías. E agora ele continua falando sobre isso, tá? É muito triste. A gente vai ver, eu estava falando aqui com vocês agora, e eu estava lembrando do que vai acontecer. É muito triste o que vai acontecer. Ezequias, ele vai fazer uma coisa absurda. Ele vai querer comprar a paz do reino de Judá, dando riquezas para o rei da Síria. Ele vai enviar riquezas lá para Senaqueribe, a gente vai ver isso. Ele vai ficar com medo, né? O Egito não vai ajudar ele, então ele vai ficar com medo, ele vai querer comprar a ajuda de Senaqueribe. Mesmo Deus tendo falado tudo isso. A gente vai ver que Deus ainda vai falar mais coisa ainda. E mesmo Deus tendo falado tudo isso, Ezequias ainda vai pegar dinheiro, vai levar lá para Senaqueribe. E ele vai pegar o tesouro do templo. E ele vai entregar para Senaqueribe. Para querer comprar paz.
para pedir para Senaqueribe não invadir Jerusalém. É nesse nível, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas é nesse nível que tá, gente. Tá difícil desse povo entender que Deus pode, né, destruir a Síria. Tá difícil desse povo entender que Deus é poderoso para salvar eles. Tá muito difícil. E tá nesse nível. Para eu falei agora para vocês terem uma ideia no nível que tá. É nesse nível que se encontra o reino de Judá. Então agora, né, no versículo 1, Isaías continua falando com o povo, né? Isaías vinha falando, a gente lembra, que não era para fazer acordo com o Egito, né? Que Deus viu eles indo lá, porém o acordo que eles foram pedir lá, o socorro que eles foram pedir se tornaria em desgraça. Se o Egito aceitasse, seria para vergonha dos dois, porque Deus não ia permitir. Ia cair o Egito e ia cair Judá junto, né? E Deus falando isso. Então agora, nesse tempo, né, nesse meio de conversa de Isaías, Isaías vem dizendo que o reino de Judá está longe de ser o reino ideal de Deus. O reino de Judá não é bom para Deus. O reino de Judá não é o reino padrão para Deus. Eles não estão bem, a situação deles não está bem com Deus, não. É nesse sentido que Isaías vem falando, está longe deles estarem se sentindo tanto. E Isaías vem dizer aqui que neles estava a soberba. Havia um problema muito grande ali no reino de Judá, do orgulho. Eles se orgulhavam muito, eles estavam muito orgulhosos por serem o reino de Deus, por serem a cidade de Deus. Então eles se orgulhavam muito disso e achavam, porque estavam na Terra Santa, a Terra Santa não ia ser destruída, porque Deus não ia permitir, né? A gente lembra até que Isaías já falou isso há pouco, né? Ele vai repetir isso agora, né? Eles estavam muito orgulhosos, muito confiantes. E Deus fala, não, vocês não têm que ficar orgulhosos. Vocês têm que tirar a roupa a fina de vocês, a roupa chique de vocês, e pôr uma roupa de pano grossa. Vocês têm que se humilhar. Vocês estão orgulhosos demais. Vocês estão bem longe de ser o que eu queria que vocês fossem. Vocês estão muito longe. É nesse sentido, tá? Então, no versículo 1, Isaías diz assim: um rei reinará de acordo com a justiça. Os seus príncipes governarão de acordo com o direito. No versículo 2, cada um deles será como um refúgio contra o vento, como um abrigo contra a tempestade, como ribeiros de água em terra seca, como a sombra de um grande rochedo em terra desolada. Então aqui Deus está falando que haverá um rei que vai reinar. E esse rei, quando reinar, será um rei de justiça e de paz. Que rei é esse que ele está falando, né? É Jesus. Então aqui ele diz que esse rei vai ter príncipes, que esses príncipes vão governar nas terras. E esses príncipes também vão ser direitos, também vão ser príncipes justos. Então no versículo 2 ele diz, cada um será como um refúgio. Ou seja, né? Teve uma aula, que acho que foi o Rafael que estava no Facebook, teve uma aula que eu dei, que ele até falou assim, olha, quando a gente lê a Bíblia, a impressão que dá é que Jesus vai vir e vai reinar, só que ele vai levantar pessoas como príncipes para governar em territórios, né? E essas pessoas, né, vão ser levantadas para ser como se fosse fiscalizar, né? Eles vão ser os maiores ali, né? Vão ser os príncipes do lugar e vão julgar aquele lugar, né? E ele falou, quando a gente lê a Bíblia, é essa impressão que a gente dá. E no dia eu ainda falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando a gente imagina o céu, eu até falei isso pra ele, ele falou, eu quero entrar no céu nem que seja raspando, né? Eu falei isso, ele ainda falou isso no dia, acho que é Rafael. Aí, no dia eu ainda falei isso, quando a gente imagina o céu, a gente imagina que o céu é comunista. A gente imagina o céu comunista. Todo mundo vai estar no mesmo nível. Todo mundo vai entrar, vai estar no mesmo nível. Eu vou chegar, vai aí Paulo, vou abraçar Pedro, vou estar no mesmo nível de Paulo. Não. A Bíblia diz que não. Não é assim que funciona. A Bíblia diz, né, que há um patamar, gente. Não é comunismo. Não é assim, cada um vai chegar lá, não vai chegar todo mundo igual. Não. Tem uns que vão chegar maiores que os outros. Tem uns que vão receber mais galardão. A Bíblia diz isso. Então vão ter uns que vão chegar no céu com mais galardão
e uns vão chegar com menos. Ou às vezes sem nenhum galardão, vão passar raspando na salvação, né? E vão chegar salvos, mas não vão ter galardão, entende? E tem outros que vão ter. Então, essa é a questão. Não é comunismo, vai ter diferença. E é isso que fala aqui. O que está querendo dizer aqui para a gente imaginar como vai ser o reino de paz e de justiça? A Bíblia dá até uma noção para a gente. O que acontece, né? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Jesus não vai voltar. Eu, por exemplo, eu estou aqui no Brasil. Jesus não vai voltar aqui no Brasil. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai voltar lá, no Monte Sião. Ele vai voltar lá em Jerusalém. E ele vai sentar para reinar onde? No trono de Davi. Onde que é o trono de Davi? Em Jerusalém. O trono de Davi não é no Brasil. O trono de Davi era em Jerusalém. E ele vai sentar lá naquele trono. No trono em Jerusalém, que era de Davi. Porém, dessa vez, ele não vai ser rei só de Jerusalém. Ele não vai ser rei só de Israel, como Davi era. Ele vai ser rei do mundo inteiro. Então, eu aqui no Brasil, quem é que vai reinar sobre mim? Eu no Brasil. Jesus. Quem é que vai reinar sobre a pessoa que está lá na China? Jesus. Então Jesus vai reinar sobre o mundo todo. Mas onde é que vai estar o trono dele? Em Jerusalém, né? Lá no Monte Sião. Mas a Bíblia diz que todos vão até ele, né? Então a gente vai, quando a gente vê a luz, a Bíblia diz isso. Quando a gente vê a luz, né? Só que, gente, a gente vai viver aqui 1000 anos, né? Então vamos imaginar assim, eu imagino assim. A gente vai ver a luz, né? Diz que vai ter uma luz forte, né? Porque como que eu vou me guiar para ir até o Monte Sião? Não sei, eu não sei ir, né? E a Bíblia até diz, a gente já até leu isso, que os mares iam baixar, né? A gente vai poder andar tranquilo, né? Porque, gente, não sei, se não tiver ninguém com barco, eu não sei pilotar barco, aí eu vou num barco, eu vou para outro rumo, eu não sei, né? Andar em barco e tal. Não, a Bíblia diz que a gente vai estar andando, a gente já até falou sobre isso. E vai ter uma luz, assim, enorme, né? E a gente vai ver aquele farol e vai seguir no farol. Vai todo mundo seguir no farol para ver Jesus, né? E quando a gente chegar lá, vai ter um grande banquete, né? Esperando a gente. E a gente vai fazer o grande banquete e tal, né? Vai ficar um tempo com Jesus. E depois, gente, vai cada um para sua morada. Vai cada um ficar em um lugar. Não vai caber todo mundo ali em Jerusalém. Não vai caber todo mundo ali, né? Porque vai ficar todo mundo morando ali, um do lado do outro. Não dá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai viver 1000 anos nessa terra. Então, a gente vai se espalhar. Vai se espalhar pela terra. E vai ficar aí os 1000 anos aqui nessa terra, né? E pelo que a palavra de Deus diz, eu creio que a gente vai ter nossas atividades normais. A gente vai plantar, vai colher, vai comer, né? A gente vai poder fazer festa, né? Mas não é a orgia que é hoje em dia, mas é uma coisa santa, né? Mas a gente vai ter uma vida, né? Uma vez eu até falei isso, eu já vi gente falando, que coisa chata, viver a eternidade, aí eu vou ficar a eternidade lá cantando para Deus. Não, gente, não é isso que a Bíblia diz. A gente não vai viver a eternidade cantando, né? Não, a gente vai viver, a gente vai ter uma vida, né? É a vida como Adão e Eva teriam lá no Jardim do Éden, que era para ter sido o reino que Deus queria para eles, mas caiu. Ou seja, era um reino onde eles tinham realmente plantação, tudo, né? Só que eles não tinham tanto trabalho, né? A terra não dava tanto problema para produzir, né? Mas eles pegavam a comida ali, o fruto, né, tudo. E é isso que eu imagino para nós, né? Então serão 1000 anos. Então imagina, aí eu vou e quero viajar o mundo. Eu vou falar, nunca fui na China, mas agora eu vou. Porque a Bíblia diz que a gente vai poder, imagina, eu vou ter 1000 anos para conhecer o mundo inteiro. Onde eu não fui, eu vou. Fala, não, eu quero ir lá conhecer a China. Eu vou lá para a China, andando lá para a China. Vou ter muito tempo para isso, né? 1000 anos aqui nessa terra, eu tenho muito tempo para ir andando para a China. Aí eu vou andando lá, tranquila. Quando chegar lá na China, gente, não vou chegar lá e já sair correndo. Eu vou me acampando nos lugares que eu for, né? Então, o que a Bíblia diz, né? Que Jesus vai separar príncipes para eles fiscalizarem os lugares. É nesse sentido, né? Porque quem é que vai ser o rei de toda a terra? Jesus. Mas ele vai levantar príncipes que governarão. Então, os príncipes vão governar. É como Moisés, lembra quando Moisés
Ele tinha que decidir as causas, ficou muito pesado para ele. Ele levantou 70, né? 70, 77, ele levantou 70 e poucas lá anciãos, né? Para ajudar ele. É nesse sentido. Então Jesus também vai ter. Jesus vai levantar. E essas pessoas vão ser, né? Os príncipes que eles vão decidir. Então, lá na China, quando eu chegar lá na China, eu vou ficar lá um tempo na China, vai ter um príncipe lá decidindo causas, né? Então, é lógico que não vai ser igual ao nível que é hoje, né? Mas se alguma causa for levantada, né? Quem vai decidir essa causa? Vai ser esse príncipe. E ele vai decidir de uma forma justa. Não vai ser injusto. Quem tem direito, tem direito. Quem não tem direito, não tem direito. Vai ser uma coisa justa, tá? É nesse sentido. Mas é claro que não vai haver maldade, como existe hoje, tá? Mas se houver alguma questão ali, né, a ser levantada, jurídica a ser levantada, alguma coisa a ser decidida, quem vai decidir? Os príncipes, que vão ser levantados por Jesus. Então, Jesus vai escolher esses príncipes. Entende? Então não é como a gente imaginava mesmo o comunismo, né? É como o Rafael realmente falou. Serão pessoas levantadas assim, com cargos, realmente, né? Com cargos assim, né? De fiscalização. Tem o rei e vai ter os príncipes ali reinando. Que lindo, né? E é isso que vai acontecer. Amém. Então aqui diz que cada um deles vai ser como refúgio contra o vento. Então cada um desses príncipes vai ser um alívio para aquele que for buscar. Aquele que for buscar um conselho, né? Eu tô com uma dúvida, aí eu queria um conselho. Você vai lá se aconselhar com o príncipe, né? Jesus está lá do outro lado, você vai aqui se aconselhar com o príncipe, você vai aqui perguntar pro príncipe, né? Então não tem problema. E você vai sentir refúgio, você vai ficar tranquilo, né? Tranquilo, sem problema. Como um abrigo contra a tempestade, como ribeiros de água em terra seca, como a sombra de um grande rochedo em terra desolada. Assim vão ser esses príncipes e esse rei, né? Então no versículo 3 diz: os olhos dos que veem já não estarão vendados. Lembra que ele estava falando que esse povo tinha olhos, mas não via. Eles estavam se fazendo de cegos. Eles têm olhos, mas os olhos deles não veem. Eles fizeram os olhos deles cegos. Eles têm ouvidos, mas o ouvido deles não escuta. Porque Deus fala, eles não ouvem. Deus mostra, eles não veem. Então os olhos dele não veem, não conseguem ver Deus, não conseguem ver o que Deus faz. Deus fala e o ouvido deles não discerne, não ouve o que Deus fala, né? Aqui está dizendo, não, nesse dia, os olhos vão ver. Né? Os olhos dos que veem já não estarão vendados. Nunca mais ninguém vai ficar cego. Todos vão ver. Não há como você não ver. Não há como você não ouvir. Não tem como alguém ficar igual esse povo ficou. Quando acontecer isso, ninguém mais ficará como esse povo ficou. De você estar falando e a pessoa não entender o que você está falando. Né? Você está desenhando e a pessoa não está entendendo. Você está falando claramente, né? E a pessoa não entende a mensagem de Deus. Nesse momento, quando esse rei vier e reinar, isso não vai acontecer mais. Quando Deus falar, você vai entender o que ele está falando. Quando Deus mostrar, você vai ver o que ele está mostrando. Ninguém mais vai ser cego. Ninguém mais vai ser surdo. E aqui eu não estou falando assim de cegueira, realmente cegueira, né? E surdez. Não, eu estou falando metaforicamente, né? A pessoa pode ver, mas não vê. É como se fosse cego, né? Mas ele pode enxergar, né? Como se fosse cego. Porque Deus está mostrando, mas a pessoa não está vendo, né? Mas nunca mais vai ser assim. Quando esse rei vier e reinar, eles não serão assim. Então o príncipe vai falar com a pessoa vai entender. Ah, eu queria buscar um conselho com o príncipe. Eu vou lá me aconselhar. O príncipe de onde eu tô morando é Paulo. O príncipe de onde eu tô morando é Paulo. Aí eu vou lá falar com o Paulo, né? Com o apóstolo Paulo. Ah, apóstolo, você pode me aconselhar, né? Eu vou tirar uma dúvida ali com ele. Ele vai me aconselhar. Ele foi o príncipe escolhido, ele vai me aconselhar e tal, né? E eu vou entender. Eu vou entender. Não vou ficar assim, né? Tendo dificuldade de entender. Ah, mas não tô entendendo o que Deus tá falando. Ah, não tô entendendo. Não, vou entender. Ele está falando aqui, eu vou entender claramente. Vou entender o que Deus está falando claramente e eu vou ver claramente o que Deus está fazendo. Nunca mais a pessoa vai ter essa dificuldade de ver e entender o que Deus está fazendo. Então no versículo 4 diz: o coração dos temerários procurará adquirir o conhecimento. A língua dos gagos
falará com desembaraço e com clareza. Aqueles que forem tementes a Deus durante esse reinado aqui, eles vão buscar adquirir conhecimento. Imagina, gente. Eu chego lá, o príncipe lá da cidade onde eu tô é Paulo. Eu tô andando lá, cheguei bem na província de Paulo. E eu vou falar, Paulo, apóstolo, você não pode me ensinar? E eu vou lá, gente, ouvir ele falar, adquirir conhecimento com o próprio Jesus. Uau! Pensou? Diz aqui que o coração deles, né, dos temerários, vai procurar adquirir o conhecimento. Então, durante esse reino de paz e de justiça, essas pessoas vão buscar o conhecimento, vão querer saber mais, vão querer conhecer mais, né, sobre tudo. Pensou que legal? Ah, mas como que essa árvore aqui foi feita? E eu vou adquirir conhecimento disso? Nossa, como que essa formiga aqui foi feita? Ai, em que dia que aconteceu isso? Ai, como que foi o negócio dos dinossauros, Senhor Jesus? Me explica. Né? É nesse nível. A gente vai querer adquirir conhecimento, ficar perguntando as coisas. E a língua dos gagos vai falar assim, desembaraço. Vai falar com muita clareza. Ninguém vai ter dificuldade para se comunicar. Vai todo mundo falar muito bem. Ninguém vai ser impedido de se comunicar por causa de dificuldade. Ninguém. Todo mundo vai e eu vou poder fazer a pergunta que eu quiser. Né? Uau, legal. Versículo 5. Já não se chamará nobre ao tolo, nem se dirá ilustre aquele que é trapaceiro. Nunca mais se perverterá a ordem das coisas. Nunca mais o que é justo vai ser chamado de besta, de bobo. Nunca mais. Nunca mais o que é trapaceiro, o que é fraudulento, vai ser chamado de bom. Nunca mais. Nunca mais. O que é nobre vai ser chamado de ilustre, vai ser respeitado. E o que é trapaceiro vai ser rejeitado. Nunca mais vai ter essa inversão de valores, de que é errado fazer o certo. Nunca mais. Versículo 6. Porque o tolo diz tolices, e o coração do tolo só pratica o mal. Ele fica agindo sem piedade, e ele fica sempre falando coisas absurdas contra Deus. A verdade é que o tolo deixa o faminto sem comer, e ele fica privando de bebida o sedento, né? Então tá falando aqui que há uma recusa em ajudar aqui os pobres. E ele tá falando que essa pessoa tá praticando o mal. Se compara ao tolo, a quem pratica o mal, porque aqui diz, porque o tolo só fala tolices e só pratica maldade, né? E aqui diz que ele deixa o faminto sem comer e priva o sedento de bebida, né? Então aqui tá falando que também é tolo, também tá praticando mal quem deixa aquele que tem fome sem comer, deixa aquele que tem sede sem beber. Esse também é mal, esse também é tolo. Né? Jesus diz isso no Novo Testamento, né? Eu vou falar para vocês, olha, eu tive aqui e vocês me deram de comer, eu tive aqui e vocês me deram de beber, então vocês são salvos. Estou muito feliz com vocês. Ah, mas quando foi que o Senhor esteve aqui? Eu não te vi. Todos aqueles pequenininhos que tiveram fome e pediram o que comer e vocês deram, era eu. Todos aqueles que pediram algo para beber, vocês deram, era eu. Né? E é a mesma coisa aqui. Está dizendo no mesmo sentido, né? Versículo 7. Quanto ao trapaceiro, perversas são as suas trapaças. Faz tramas indignas, a fim de arruinar os pobres com palavras mentirosas, quando os necessitados defendem o seu direito, né? Então, os trapaceiros também. Os trapaceiros, eles ficam fazendo armadilhas, né, perversas para arruinar o pobre. E aqui diz, né, ele faz tramas sem dignidade alguma. E ele fica usando de palavras mentirosas para arruinar o pobre. Quando o pobre está ali defendendo o direito dele, o pouco que ele tem,
A pessoa com a boca dela arruína o direito do outro. Isso também é mal. Você está prejudicando o que o outro está pedindo, né? O outro está vindo pedir alguma coisa, você está prejudicando o que o outro está pedindo. Isso também é mal, isso também é ruim. Isso não é bom, né? Impedir o outro também não é bom. Fazer trapaça, né? Eu tava lembrando agora, teve um... Isso é muito sério. Teve um café com Bíblia que eu fiz e, gente, tava tendo muita bagunça nesse café com Bíblia. A gente tava fazendo café com Bíblia por meio de telefone, né? Normal, pela videotelefone do WhatsApp. Depois de tanta confusão eu desisti, agora eu faço pelo Meet. Mas aí teve um dia que eu tava fazendo e eu tava... primeiro que eu já tinha começado, já tinha orientado todo mundo a pôr o microfone no mudo, pra não atrapalhar realmente a concentração. E, nossa, havia uma dificuldade de uma certa pessoa de pôr o microfone no mudo que prejudicou muito, muito, muito. Então eu comecei a fazer uma oração no grupo, era a hora da oração, e eu pedi para todo mundo pôr o microfone em silêncio na oração. E, gente, nossa, era uma oração tão fervorosa, nossa, eu tava tão entregue naquela oração, era uma oração tão bonita. E caramba, eu tava assim, até emocionada, entregue naquela oração. Nossa, e tava uma bagunça, aí a pessoa tava falando no fundo, aí tava falando sobre outra coisa, aí dava pra ouvir as vozes no fundo, cantando no fundo, sabe, uma total falta de noção, né? Aí, até que eu perdi a noção da oração, aí interrompi a oração, tive que chamar a atenção dessa pessoa. Aí eu chamei a atenção dessa pessoa, eu chamei sério. Falei, olha, a responsabilidade que você tem. Foi orientado para você bloquear seu telefone, para você não atrapalhar. Eu falei, você está atrapalhando uma oração. Eu falei, você não está atrapalhando qualquer coisa, você está atrapalhando uma oração. Olha a responsabilidade. É como se uma pessoa estivesse pedindo socorro, você tapasse a boca dela. Sabe? Eu tô aqui orando, pedindo socorro a Deus, a pessoa vem atrapalhar minha oração. É como se a pessoa estivesse tapando minha boca, gente. Isso é muito sério, né? Tapando a boca do necessitado. Eu tô necessitada pedindo uma oração, clamando ali a Deus em oração, a pessoa vem me pedir de orar. Isso é muito sério, muito grave, né? E esse povo tava fazendo isso, né? Com os pobres, né? Os pobres, todo o direito que eles pediam, recorriam ali, né? Eles estavam deturpando ali, né? Desviando o poder ali, para arruinar o pobre, né? Mas aqui no versículo 8 diz, mas aquele que é nobre, ele sempre planeja coisas nobres. Aquele que é nobre não fica planejando coisa ruim. Aquele que é justo não fica planejando coisa ruim. Aquele que é bom não fica planejando coisa ruim. Planeja coisas nobres, coisas boas. E por causa disso é que ele permanece firme. Por causa disso que ele não cai. Porque ele não planeja coisa ruim. Ele planeja coisas nobres. E isso é o que faz ele ficar de pé. Isso é o que faz com que Deus não deixe que ele caia. Aí no versículo 9 diz, vós, mulheres descuidadas, ponde-vos de pé e ouçam a minha voz. Filhas cheias de soberba, deem ouvidos às minhas palavras. Primeiro, aqui o termo mulheres usado é no mesmo símbolo que se usa, por exemplo, a mulher lá no Apocalipse, tá? Para se referir a Israel ou para se referir à igreja. É nesse mesmo sentido. É no mesmo sentido em que se usa a igreja, né? Para falar sobre todos nós, né? É o feminino sendo igreja como uma visão feminina, né? Como a noiva, né? E no mesmo sentido, tá? Aqui o que está representando as mulheres? É a nação inteira, tá? É as mulheres no sentido de nação, não é só mulher. Aqui o profeta ele está falando tanto com mulher como com homem, mas é um símbolo que ele está usando, tá? É um símbolo de uma nação fraca, é isso que ele está querendo dizer. É uma nação que se acha forte, mas é uma nação fraca. Então ele está usando o símbolo da mulher. A gente já viu até, não lembro se foi Isaías que fez isso, mas teve um profeta aí até que falou isso, né? Vocês parecem um bando de mulher, né? Um bando de mulherzinha no sentido de ser fraco, vocês se acham muito fortes.
mas vocês parecem um bando de mulher, né? Porque, gente, imagina, mulher nessa época, principalmente nessa época, numa guerra, elas iam fazer o quê numa guerra? Não sabe pegar uma espada, não sabe lutar. E a força de um soldado, a força de um homem, é diferente da força da mulher, né? Não tem comparação, né? Numa luta, um homem contra uma mulher, o homem vence. O homem é mais forte, não adianta, né? Então, aqui no versículo 9 esse sentido de mulheres é nesse sentido, tá? Ele tá falando da nação, mas ele tá falando mulheres no sentido de ser uma nação frágil que se acha forte. Porque a gente vai ver isso, ele vai chamar a atenção disso agora. Ele vai falar que eles se acham muito fortes. Eles têm, o problema deles é a soberba. Eles estão se achando muito e não são nada, né? Nesse sentido, tá? Então aqui no versículo 9 diz isso: vós, mulheres descuidadas, tá? Esse descuidadas no hebraico é o sentido de soberba, de ser seguro de si mesma, tá? É nesse sentido. Não é de cuidado, não. É no sentido de não ter, né? Não entender, é o descuido de não entender que na verdade ela não pode nada, né? A pessoa não pode nada, tá tudo nas mãos de Deus, né? Eu não tenho domínio de nada, tá tudo nas mãos de Deus. É nesse sentido, tá? Mas o termo em hebraico, ele sugere, ele aponta ali para um seguro de si mesma, para soberba, para orgulho, tá? É nesse sentido. Então aqui no versículo 9 está dizendo assim: vós, mulheres, né, soberbas, né, seguras de si mesma, ponham-se de pé e ouçam o que eu digo. Filhas cheias de soberba. Entendeu? Então aqui ele está falando, vocês são cheias de soberba. Aqui ele está falando sobre as nações, as cidades do reino de Judá. Todas as cidades ali no reino de Judá, tudo se achavam, gente. Ah, não, mas o Deus está com a gente. Ah, principalmente em Jerusalém. Principalmente em Jerusalém, porque eles achavam ali é o próprio altar de Deus. Então nada vai acontecer aqui. Aqui é a Terra Santa. Deus não vai permitir. Então aqui diz, deem ouvido às minhas palavras, tá bom? Então no versículo 9, ele está falando sobre a nação do reino de Judá, a nação toda, né? E está dizendo que eles são todos soberbos. Escutem aí, vocês que são todos soberbos, vocês que se acham. Escutem o que eu vou dizer. Versículo 10, então, ele começa a falar. Vocês que estão tão seguros de vocês mesmos, eu digo que dentro de um ano e alguns dias vocês vão tremer. Ah, vocês vão tremer. Porque a vindima de vocês vai estar arruinada e a colheita de vocês não vai render. Imagina eles ouvindo isso. Eles estavam preparados para o cerco, lembra? A Síria está vindo, né? A Síria está vindo lá do Reino Sul para conquistar Jerusalém, a capital. Então eles já começam a se preparar para um cerco. E então Isaías fala: ah, vocês estão se achando, né? Vocês estão achando que vocês vão resistir muito tempo ao cerco, porque vocês criaram todas essas estratégias humanas. Ah, filhas da soberba. Ah, mulheres soberbas. Ô povo descuidado, ô nação orgulhosa. Eu digo para vocês que vocês aí que ficam se achando em vocês mesmos, vocês que se acham seguros em vocês mesmos, em vez de ter chamado a Deus, eu digo a vocês que a colheita que vocês estão contando aí para segurar o cerco, dentro de um ano e alguns dias não vai ter mais. Vocês não vão ter mais vinho e não vão ter mais colheita, não vai ter mais trigo, não vai ter mais nada. Uau, gente, imagina eles ouvindo isso, né? Eles estavam contando com isso pro cerco, né? Estavam contando com essas coisas para aguentar o cerco da Síria. E aqui o profeta Isaías está deixando muito claro que não vai ter, que Deus não vai fazer a terra produzir nem vinho e nem colheita. Não vai ter trigo, não vai ter cereais, não vai ter nada. E então, no versículo 11, Isaías diz: tremam, tremam mesmo. Vocês que aí agora ficam vivendo calmamente, tranquilas, tremam. Fiquem angustiadas, sim. Vocês todos que estão se sentindo seguros aí, se angustiem. Agora façam o seguinte: tira essa roupa bonita de vocês, que vocês se acham, e coloquem, né? E coloquem-se nus, fiquem nus. Então vistam roupa de pano grosseiro, pano de saco, e se humilhem. É isso que Isaías está dizendo. Se humilhem.
Uau! Isaías, gente, Isaías está desenhando, né? Isaías está querendo dizer claramente que todas as estratégias humanas deles não vai dar certo. Eles criaram um estoque lá dentro que eles estão achando que vão durar aí por mais de 3 anos de um cerco. Isaías está falando, eu digo, em 1 ano e alguns dias não vai ter mais o que comer aqui em Jerusalém. Eu estou dizendo. Então agora, tirem essas roupas bonitas de vocês de festa e de orgulho de vocês e se vistam de pano de trapo, se vistam de pano grosseiro, porque vocês têm que se humilhar. Se humilhem. É nisso que ele está falando, se humilhem para Deus, né? Então no versículo 12 ele diz, batei no peito por causa dos campos desejáveis e por causa das vinhas frutíferas, né? Então batam no peito, não é bater no peito de chamar no peito, não, é bater no peito no sentido de lástima, no sentido como se fala? No sentido de lamentação, é nesse sentido, né? Lamentem. Lamentem pelos campos que vocês desejavam. Lamentem pelas uvas que antes eram frutíferas. Porque agora não vão ser mais. Deus está falando. Em 1 ano e poucos dias, vocês não vão ter mais campo frutífero, não. Vocês não vão ter mais vinha, não. Então, no versículo 13, diz, sarças e espinhos vão crescer no campo de vocês. Bem como Deus diz que também crescerá as sarças e espinhos sobre toda a casa alegre, dessa cidade aí delirante, dessa cidade doida. Então no versículo 14 diz, com efeito, eu estou dizendo, a cidade de vocês vai ficar deserta. E o tumulto que hoje tem aí vai acabar. As torres de Ofel, as torres de vigia e as montanhas e fortalezas que tem aí nas terras de vocês, só vão servir como cavernas, não servem mais para nada. Na verdade, agora só vão aí os jumentos selvagens e para descanso e vai virar esse lugar um pasto para rebanhos, só isso. Então no versículo 15 diz, ai que lindo, agora vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Aí diz que vai ficar assim esse lugar deserto, né? Até que eles se humilhem, né, e voltem-se para Deus. Então, se eles não fizerem isso, né, o lugar onde havia tanta soberba, né, vai ser destruído, não vai dar em nada. Então, aqui diz no versículo 15, até que seja derramado sobre nós o Espírito que vem do alto. E então, o deserto vai se transformar em pomar. E o pomar será tido como floresta. Que lindo! É o que a gente tinha falado algumas aulas atrás, né? E quando o Espírito vier do alto, o deserto se transformará em um lugar fértil. Porque o pomar é um lugar fértil. Onde que deserto é um lugar fértil, né? Lugar nenhum. Mas vai se transformar por causa do Espírito Santo. Aquilo que antes era deserto se transformará em lugar fértil. Que lindo. As coisas vão inverter. Deus vai mudar as situações, né? Que lindo, que lindo. Pomar a gente lembra, né? Que é aquela terra tão fértil. Sabe aquela terra verdinha que a gente vê nos filmes? Que tem aqui a plantação de não sei o quê, aqui a plantação de não sei o quê. A pessoa pode andar no meio, assim, das plantações. Tudo bem ordenado, mó bonitinho, que você planta qualquer coisa e dá certo, né? O que você plantar. É isso. O que antes era deserto, por causa do Espírito que vem do alto, se transformará em pomar. E o que antes era visto como pomar, será tido como floresta. Então, no versículo, a gente até falou sobre isso exatamente algumas aulas atrás, né? Sobre pomar, floresta, tinha até esse trocadilho mesmo, que o próprio Isaías tinha falado, né? Que a floresta, né, é algo que não era algo muito desejável nessa época.
né? Principalmente o termo de agricultura, né? Ele tá falando agora sobre agricultura, tá? Então, assim, qual é a ansiedade desse povo? A agricultura. Eles estão contando com o quê? Com a agricultura. Então, gente, uma floresta não era útil para agricultura, tá? Não era um campo bom, né? O que era útil para agricultura era um pomar. A floresta não. A floresta era um ambiente rude, um ambiente grosso, né? Não é um ambiente ordenado, um ambiente que você vai lá, vai plantar um monte de florzinha, vai pôr tudo em ordem. Não, era desordenado. É uma árvore aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Não dá para você colocar ali pelo meio, né, um pomar. Não, não vai dar, não vai dar certo, né? A árvore vai sugar os nutrientes daquilo que você está plantando no pomar e não vai dar certo, não vai evoluir o pomar, né? Não vai dar certo. Então não dá. E é isso que está falando. Não é tão útil, né? A floresta não é tão útil. Não é tão útil assim com relação à agricultura em si, esse crescimento não é tão útil. Então ela não é vista com tanta, né? A não ser para você cortar ali e pegar a lenha, né? Mas assim, por questão de você habitar, usar, tal, não. A não ser que você vá cortar a lenha. E é nesse sentido. Então aquilo que antes era bom, que era o pomar, era visto como bom, será tido como floresta, né? Então o que era ruim, né? Aqueles que para os outros era um deserto, que não era nada ali, parecia não ter nada, vai ter vida, né? Vai ter fonte ali. O negócio que era deserto vai ter muita fonte, ao ponto de se tornar pomar. E o que era pomar, né, vai ser tido como uma floresta. Então, no versículo 16 diz: o direito habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Então, a gente lembra, né? Ele falou que o deserto agora virará pomar. Então aqui ele diz: o direito habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Então os dois, né? A gente lembra que eles estão entrelaçados, né? O que antes era deserto virou pomar. Era deserto, virou pomar. O direito habitará no deserto e a justiça morará no pomar, né? Então agora, dentro dessa pessoa que recebeu o Espírito que vem do alto, começará a ter o direito e a justiça. Essa pessoa vai ter noção do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que fazer e do que não fazer. Porque o Espírito que vem do alto vai dizer. É isso que está querendo falar aqui, né? Então agora, dentro dessa pessoa, por causa do Espírito que vem do alto, que ele estava falando no versículo 15, sobre um Espírito que vem do alto. E é esse Espírito que vai proporcionar isso, né? Então agora, esse Espírito que vem do alto vai proporcionar para esse lugar que antes era deserto, o entender o direito, né? O que é o direito, o que é o errado, né? E a justiça. Vai ter muita justiça, sede por justiça e por fazer o que é certo, o que é justo, né? Então no versículo 17 diz: o fruto da justiça será a paz. E o resultado da justiça é ter paz. É dar paz, receber paz e ter paz. Porque esse é o fruto da justiça, a paz. Que lindo, né? Aquele que pratica a justiça tem paz, porque está fazendo certo. Aquele que está recebendo justiça está em paz, porque está recebendo o que é certo. E é isso, é a paz. O resultado da justiça é a paz. E a obra da justiça consistirá na tranquilidade e na segurança para sempre. Então, a justiça vai ser feita como? Por meio da tranquilidade e por meio da segurança, sempre. Versículo 18. O meu povo vai morar em paz. Aqui voltou a falar sobre o reino de paz e de justiça. Lembra que começou no versículo 1? Que haverá um rei que virá. E esse sim reinará em justiça. E ele vai levantar alguns príncipes. E esses príncipes governarão também em justiça. Voltou para esse tempo onde Jesus virá e nós estaremos aqui com ele no reino dele. Ele sentará no trono de Davi e reinará nesta terra, né? No primeiro reino, né? Ele reinará nessa terra para depois a gente ir para a terra de Jesus, né? Mas ele reinará primeiro segundo o trono de Davi, que é o prometido, que ele vai reinar. E então aqui diz que então o povo vai
habitar em moradas de paz. Não vai ter mais guerra. Em mansões seguras, não tem perigo mais de ninguém invadir tua casa, querer te matar. E em lugares tranquilos, não há mais preocupação de andar nas ruas e ser assaltado. Não. Versículo 19 agora vai falar sobre o ímpio, tá? Então aqui ele está falando sobre o que vai acontecer com o justo, o que vai acontecer com aquele que vai receber o Espírito que vem do alto, que vai estar aqui no reino de justiça daquele que vai vir. Então aqui no versículo 19 ele vai falar sobre os ímpios, sobre aqueles que não vão estar, o que vai acontecer, né? Então ele diz aqui, mas a floresta. Lembra que ele falou que aquilo que era deserto será transformado em pomar. E aquilo que era visto como pomar será tido como floresta. Porque Deus vai avaliar o interior. Deus não vai avaliar o exterior. Deus vai avaliar o que realmente é. E então, aqueles que são floresta, que eu tinha falado, que representa os ímpios, né? Mas a floresta cairá sob a chuva e a cidade afundará. Aqui ele faz meio como se fosse um trocadilho, né? Cairá sobre a chuva. Da mesma forma que vai haver uma chuva de bênçãos sobre os justos, sobre os salvos, vai ter uma chuva de juízo sobre os ímpios. É nesse sentido que ele fala. É uma chuva de juízo. Então essa chuva de juízo vai cair sobre os ímpios e a cidade afundará. É nesse sentido. Então, já não vai mais existir, já não vai ter mais, né? Aqui seria o versículo 19 uma aplicação para os ímpios, tá? Mas no versículo 20 ele já vem falando de novo sobre os justos, já vem falando de novo sobre aqueles que vão receber do Espírito que vem do alto. Versículo 20. Felizes são vocês. Vocês quem? Que semeiam junto de todas as águas. Felizes são vocês, né? Que fazem as suas plantações, né? Que jogam os seus grãos, que saem jogando os seus grãos junto às águas, junto a todas as águas. Que vocês soltem, né? Que soltais a solta o boi e o jumento, né? Felizes são vocês que vão deixar a solta, né? Então aqui tá falando sobre o que vai acontecer com os justos, né? Felizes são esses. Porque esses, os justos agora, né? Eles não vão receber uma chuva, né? No sentido de ser afundado, não. Eles vão poder plantar perto dos ribeiros, vai ter bastante ribeiros, bastante águas para eles plantarem. É por isso que eu digo que eu acho que a gente vai ficar plantando aqui, a gente colher nossas plantações tudo certinho, né? Então aqui diz que semeiam junto de todas as águas, né? Então vocês vão plantar, vai ter, nós vamos, né? Com a Jesus, vai ter plantação ali perto das águas. E aqui diz uma imagem para a gente visualizar, que bonito que vai ser. Diz que aqui nós poderemos soltar o nosso boi e o nosso jumento. Gente, imagina você ter um boi, ter um jumento, ter uma ovelha e você poder soltar ele livremente, assim, num pasto onde não tem divisória nem nada, e poder soltar ele livremente, né? Esse cenário é impossível ainda hoje, né? Se você solta, é capaz de alguém achar seu boi e levar embora. É capaz de um animal pegar o seu boi e matar. É capaz de alguma coisa acontecer e você perder seu boi. Você não tem a segurança do seu boi ficar solto, né? Não tem essa segurança. Mas nesse dia você terá essa segurança de que você tem um boi, pode deixar seu boi solto. Ninguém vai roubar, não. Pode deixar ele andando, ele pastando. Pode deixar ele solto pra lá e pra cá. Ninguém vai vir roubar, nenhum animal vai vir matar. Né? Que legal. Diz que nesse dia, né, o animal que é carnívoro não vai ser mais carnívoro, né? Diz nesse dia que os animais vão ser todos herbívoros, né? Herbívoros, né? Acho que tá certo. Vão ser todos os animais ali que não vão comer mais carne, né? Então, gente, que legal. Diz que nesse reino milenar, né, a gente vai poder, gente, fazer carinho no leão, sem ser mordido, né, sem ser comido, né. Imagina que legal, gente. Leão é algo tão legal, eu tenho uma vontade, né, de pensar que extraordinário, aquela juba, né,
Nossa, uau, extraordinário, que grandão, né, enorme, vem vindo assim. Aquela onça, gente, aquela onça enorme, você vai poder abraçar a onça, ela não vai te comer, não vai fazer nada não, né? Que legal. Ele está falando, e você vai poder deixar soltos os seus animais, o leão não vai comer, não tem problema nenhum, né? Que legal, glória a Deus. A Bíblia diz isso, a gente já estudou, né? Que o bebezinho vai poder brincar com a víbora e não vai ser comido, não vai ser, vai ter veneno, não. Falou que o menininho de colo ainda vai poder brincar com o leão. E é isso. Glória a Deus. Eu anseio por esse dia. Amém. Espero que vocês também. Com a graça de Deus, nós estaremos lá, eu creio. Em nome de Jesus, amém. Só a gente persistir aí, né, na palavra de Deus, né, conhecendo cada vez mais dele, né, e obedientes a ele, né, porque sem obediência, o princípio de tudo é a obediência, né, desde o princípio, Deus sempre cobrou obediência, né, e como a gente vai obedecer se a gente não sabe que tem que obedecer, né, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que entender quem é Deus, né, entender o que Deus quer de nós, né? Para que a gente possa obedecê-lo. E o melhor de tudo é que hoje a gente tem alguém que nos guia, né? A gente não precisa mais decorar a lei como o povo de Israel fazia antigamente, que eles dependiam da aliança da lei, né? Eles tinham que decorar aquela lei. Hoje a gente não precisa mais decorar a lei, né? Como o próprio Paulo disse, né? Nós somos agora, né? A própria tábua escrita, né? A lei está dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje nos guia, né? Então, a lei está aqui dentro de nós. Eu vou fazer alguma coisa, o Espírito Santo me diz, não, isso é errado. Então, ele está me guiando, né? Isso é certo. Isso é o justo. Isso não é. Não faça isso. É o Espírito Santo nos guiando, né? Então, glória a Deus. Amém. Gente, eu vou desconectar então agora o Facebook e o Instagram, tá bom? YouTube. Deus abençoe a todos. Bom descanso. E até amanhã com a graça de Deus, tá bom? Amém, pra gente falar sobre Isaías 33, tá bom? Deus abençoe a todos, um beijo, bom descanso, viu? Amém. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? No Meet eu vou perguntar pra Dona Maria, pro Francisco e pra Isabelle se vocês têm alguma dúvida